Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desandando Planilhas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre porcentagem, que é muito utilizado no Excel e em todo lugar, basicamente. Então eu vou contextualizar primeiro com você aqui por dois exemplos, como que é o conceito de porcentagem e como a gente pode fazer, utilizar ele no Excel, tá? Primeiro caso a gente vai construir junto aqui. Eu coloquei 4 pessoas colaborando com um valor para uma festa. Então a gente tem aqui a primeira pessoa dando R$ 20, outra 40, outra 30, outra 10. Quanto que a gente tem no total para essa festa? Primeira coisa, como a gente já mostrou em aulas anteriores aqui do canal, a gente pode fazer a soma aqui embaixo, né? Por exemplo, a gente quer representar, a gente pode usar a função soma para fazer essa soma aqui, ou a gente pode usar um atalhozinho rápido. Por que eu preciso fazer essa soma? Porque porcentagem a gente precisa saber, é parte de um todo, né? Então vamos lá, como que eu posso pegar esse valor? Ou a gente usa a função soma, como eu fiz aqui agora, ou a gente faz por um atalho que tem aqui no Excel, tá vendo? Autossoma aqui. Tem várias coisas que você pode fazer por aqui, a soma, média, contar números, máximo, mínimo, tem tudo por aqui em cima. Então eu vou colocar a soma aqui pra gente fazer de um jeito um pouco diferente das aulas anteriores. Beleza, a gente sabe que o total doado para essa festa foi de R$ 100. Como que a gente vê a porcentagem que cada pessoa deu de valores aqui? A gente vai fazer de uma maneira que vocês vão ver que é bem interessante, que a gente pode manipular esses dados depois para a gente ter o percentual sendo calculado de uma forma automática. Como que eu faço isso? Primeira coisa, a gente usa o igual, né, como a gente já viu nas outras aulas. Se você não viu ainda, assiste lá de soma, de subtração, que eu dei um contexto geral de como utilizar o Excel aqui para quem está começando, que é bastante interessante, tá? Então, e se vocês quiserem ver outros assuntos aqui, deixem nos comentários que eu vou ler todos pra gente poder trazer o que mais interessa pra todo mundo, que esse é meu objetivo aqui, tá? Quero ajudar o máximo de pessoas com os conceitos de Excel aqui no YouTube. Vamos lá. Primeira coisa, como que a gente usa porcentagem? Você concorda que o porcentagem, você sempre pega uma parte de um valor em cima de um todo, né? Quanto que seria, no caso desse aqui, qual que são nossas referências? É o valor de cada pessoa em cima de todo o valor que foi doado. Por isso que eu fiz a soma ali. Então o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa pegar o valor da pessoa 1 dividido pela soma, que é dividido pelo total que a gente tem de doação. Isso, se a gente der um enter aqui, vai dar um valor 0,2. Por que não está dando os porcentagens direto? Porque isso, 0,2 é uma outra maneira de a gente entender o porcentagem. Por isso que o nome porcentagem é porcentagem, porcento. Então, a gente tem como representar por 0,2 essa razão ali que existe entre o R$ 20 da primeira pessoa pelo total, que é os R$ 100. Porém, isso não é o que a gente quer quer em porcentagem. Então, como que a gente faz isso? Aqui no Excel, aqui em cima, vocês vão ver que tem o símbolozinho de porcentagem aqui. A gente pode só clicar aqui, ó, ele já vai mudar para porcentagem. É basicamente pegar o valor que a gente encontrou ali e multiplicar por 100, porque é 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 dá o 0,2 que a gente tinha encontrado. Você já deve ter visto no Excel que existe a possibilidade de você puxar valores aqui, ó, você puxar e ele calcular automaticamente. Antes de eu soltar o mouse aqui, o botão do mouse, vocês vão ver que já vou adiantar para vocês que vai ter um probleminha aqui nessa conta, tá? Você vai ver que vai dar erro, porque o Excel ele vai tentar seguir um padrão e não vai conseguir. E já vou explicar o que acontece, tá? Vou soltar aqui, ó, deu erro. Por que deu erro? Se você tentar entender o que o Excel está tentando fazer, fica bem claro, que ele está tentando fazer esse valor dividido por esse. Se a gente puxar para baixo, ele vai tentar fazer esse valor dividido pela célula de baixo. Só que as células de baixo aqui não tem nada, né? Então esse aqui também vai tentar dividir 30 por 0, vai tentar dividir 10 por 0, e matematicamente isso não é possível, né? Isso não existe. Você não tem como dividir um valor por 0. Então ele dá esse erro aqui. Então, como que a gente faz para a gente arrastar essa célula aqui? Isso é uma coisa que eu posso trazer em outras aulas de uma forma mais aprofundada, mas existe uma maneira da gente puxar isso aqui, né, para as células de baixo de uma forma certa, correta. Como que a gente faz? A gente quer que esse valor aqui, que é o denominador da nossa divisão, né? Nossa, denominador, calma, não vamos complicar muita coisa, tá? Numerador é o valor de cima da fração e denominador é a parte de baixo. A gente quer que esse C7 ele fique cravado, a gente não quer que ele mude. A gente não quer que ele se altere quando a gente fizer a gente quer travar ele mesmo. A gente quer que quando a gente puxa ele do lado, ele se mantenha sempre pegando só o 100. A gente quer que mude os valores do numerador, mas a gente travar o denominador. Como a gente faz isso? Se você for na fórmula aqui, ó, eu vou de novo. Vou pegar, tá C3 dividido por C7 aqui em cima, tá vendo?
Se você clicar no C7 aqui, clicar F4, ele coloca esse cifrãozinho aqui do lado, do C e do 7. Quer dizer que você está travando aquela célula. Agora eu vou dar um Enter e nós vamos arrastar de novo. Vocês vão ver a diferença, ó. Olha lá. Show de bola. Agora a gente tem 20%, 40%, 30%, 10%. Aí, lá no começo da aula eu falei, agora vocês vão poder fazer de uma forma dinâmica, né? Vocês vão poder mudar o cálculo automático dos valores. Por que eu falei isso? Porque aqui eu peguei, vocês podem ver que eu peguei valores meio fáceis de entender, porque a soma deles dá 100. Então fica muito mais fácil de entender o percentual, né, do total. Mas se eu alterasse aqui, por que é 20 de 100 é 20%, 40 de 100 é 40%. Mas e se o total não fosse 100, fosse um valor diferente? Vou colocar 60 aqui, tá? Repare que agora o nosso total é 150. Então agora o percentual mudou. A primeira pessoa doou 20, é 20 de 150. Então o percentual dela agora é 13%. Um detalhe que é muito importante vocês analisarem, e o que eu recomendo vocês fazerem, é não utilizarem o percentual só apresentado com valores inteiros. Porque vocês vão ver que é possível a gente colocar casas decimais depois do 13%, por exemplo, que ele está arredondado aqui, tá? Então como que eu faço isso? Também aqui do lado, ó, nessa parte de número aqui do Excel, existe um botãozinho de aumentar casas decimais ou de diminuir casas decimais. Então, a gente vai aumentar aqui, ó, repara que ó, antes era 13%. Se a gente aumentar aqui, ó, vou aumentar 2 vezes. Veja só, tinha um arredondamento acontecendo aqui. Se você fizesse 20 dividido por 150 na calculadora, você ia ver que não ia dar 13% certinho, estava sendo arredondado. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Porque a tendência é ele mostrar o valor inicialmente arredondado. Então, eu colocaria no mínimo 2 casas depois da vírgula para ele ficar bem preciso, como está aqui. Então, conforme você vai aumentando, ele vai calcular, a soma está aqui, ele vai alterar automaticamente. Então, os R$60, vamos supor que essa pessoa doou muito mais, ela doou 150 sozinha. Olha lá, ele já fez 20 de 240, né, que é a nova soma dos valores aqui, é 8,33. 40 de 240 é 16,67 e assim por diante. Beleza? Show. Então eu vou deixar também essa planilha como de praxe, né? Nos outros vídeos eu também estou deixando disponível para você poder fazer o download, ver como que a gente fez. Vou deixar ela disponível do jeitinho que eu terminei o vídeo aqui para você poder analisar lá. Então tem esse outro exemplo aqui que eu trouxe, que esse aqui é clássico, né? Dos outros vídeos nossos, que é a gente calcular, por exemplo, o percentual, e quem não viu as aulas anteriores, vou contextualizar, que é um exemplo de uma pessoa que juntou dinheiro ao longo do ano. E ela juntou R$80 em janeiro, 120 em fevereiro e assim por diante. A gente quer, agora que a gente está vendo porcentagem, a gente tem aqui a soma, eu vou até puxar ela aqui para baixo. Por que ela ficou assim? Porque ela não cabe aqui, ó. Você dá 2 cliques do lado, ó, são já dicas aqui para você. Clica 2 vezes aqui nessa divisão, ele já vai adequar. Você poderia arrastar assim também, ó. Você poderia ir arrastando e testando, que dá certo também. Mas a vantagem de dar 2 cliques aqui do lado, ó, que ela já expande para o tamanho ideal para tudo que está naquela coluna ficar à amostra. Então é uma alternativa legal aí pra você. Se você não sabia, deixa o like aí pra ajudar o canal, porque isso ajuda demais. Se inscreve aí que você vai aprender muita coisa legal comigo aqui. Beleza? Vamos lá. O que eu quero fazer com vocês aqui nesse caso do exemplo clássico da pessoa que está acumulando valores aí ao longo do ano? A gente quer saber quantos por cento cada valor representou ao longo do ano. Por que não? Por que a gente não pode fazer isso, né? Vamos lá. Vou só criar aqui uma coluna pra gente colocar justamente esses valores. Deixar bonitinho aqui pra gente. Beleza. Vamos calcular quanto representa o valor de cada mês ao longo de tudo que foi arrecadado ali, quanto que ele conseguiu acumular ao longo do ano. Quanto que representa janeiro? A gente já sabe que é pegar o valor. A gente coloca o igual, o valor do mês, ou o valor de referência que a gente quer, dividido pelo todo, que é quanto a referência do nosso total ali, do denominador. Lembra do numerador dividido pelo denominador. A gente quer saber qual que é esse denominador aqui, que é a soma de todo o ano. Então, a base, o quanto representa janeiro em cima dos 12 meses, se a gente der um enter aqui, ele vai dar 0,06. Só um detalhe que, ó, para quem ficou na dúvida aqui, que como eu copiei aqui do lado, ele está em reais, tá? Isso daqui tá usando a unidade errada. Então, já aproveitando aqui, não vou deixar do jeito que tá, vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode alterar isso. Tem como você formatar células aqui. Clique no botão direito, formatar células, você deixa em geral. Aqui, ó. Ele estava em moeda, né? E aí eu vou colocar geral. Ok. Detalhe, se você olhou ali, tinha porcentagem também, mas eu vou mostrar a porcentagem como a gente tinha mostrado na aba anterior aqui, tá?
Então, se a gente clicar em porcentagem, ó, detalhe, tá usando a razão, né? De 80 dividido por 1410 dá esse 0,0567. Quanto que isso representa em porcentagem? A gente clica aqui em percentual, aí, ó. Só que aí, ó, detalhe, tem o 6%, quem já se tocou aí pelo exemplo anterior, ele tá com um probleminha de aproximação lá. Então, como que a gente faz? A gente aumenta as casas decimais aqui, ó. Já dá uma precisão maior ao nosso valor. Então, a gente sabe que em janeiro, 5,67% foi o que ele representa para o ano todo, do que ele conseguiu juntar. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no caso anterior. Já aproveitando para retomar, quem não viu as aulas anteriores, se você quer editar uma célula, você pode clicar nela aqui mesmo, né? Você clica na célula e clica aqui em cima, ou você clica nela e clica F2 no teclado ali em cima, que ele abre a edição já e fica com a barra de digitação depois do último caractere. O que a gente vai fazer? A gente pode pegar esse C17 aqui, eu estou movendo com a setinha do teclado, tá? E a gente clica F4, como a gente fez anteriormente. Olha lá, ele colocou o cifrãozinho, então ele cravou tanto a coluna como a linha, né? Então a gente pode cravar um só, tá? Se a gente quisesse, a gente poderia... Mas isso a gente deixa para uma outra aula posterior. Vou dar um Enter aqui. Agora a gente só vem aqui, ó, e puxa. Se a gente puxar isso aqui tudo, ó, lembra da aula anterior que eu dei uma dica para vocês? Vocês podem ver a soma aqui, ó. Ó, eu arrastei os valores aqui. Quando você seleciona todos, ó, aqui embaixo mostrando a soma pra gente, 100%. Então, a gente tem certeza de que ele está fazendo certo, porque a soma disso tudo está dando 100%. Então, a gente sabe quanto representa cada mês, né, do total do valor acumulado por essa pessoa aqui ao longo do ano. Bom, o que eu ia mostrar de porcentagem para vocês é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, deixa aqui nos comentários. E se você não se inscreveu e deu um like ainda, faça isso para ajudar a gente aqui no canal. Beleza? Espero que você aprenda demais comigo aqui e até a próxima aula. Valeu!